Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Espero que você esteja bem, que esteja se cuidando, que seus familiares também estejam bem. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para estudarmos, né, e nos dedicar nesse nosso processo de aprendizagem. Hoje, mais uma aula de ensino religioso e nós vamos tratar um novo assunto, um novo tema referente a esse nosso PET. E eu convido a você a pegar o seu material, pegar o seu caderno, né, e fazer as suas anotações, anotando aí as curiosidades e também aproveitando para estudar e conhecer, né, novos caminhos. Vejam só, eu sou o professor Abdias Júnior e vou estar com vocês hoje na aula de ensino religioso. Ao longo dessas aulas, nós temos estudado, né, agora no 6º ano, sobre as narrativas, né, como que as comunidades, como que a sociedade, como que as pessoas, as diversas culturas deixam perpetuar, né, perpetuam a sua história, o seu conhecimento. E isso nós vimos, né, por diversas formas, né, desde a nossa primeira aula nós já falávamos lá sobre que nós nos comunicamos, né, nós estamos em contato com o outro, o processo da identidade, da alteridade. Depois falamos sobre narrativas, aí falamos sobre narrativa oral, narrativa escrita, né, que é a forma com que a gente deixa registrado o nosso conhecimento, a nossa história. E assim, né, dando passos adiante, hoje nós vamos conhecer uma outra forma, né, também utilizada pela nossa sociedade e pelas diversas tradições religiosas e filosofias de vida, que é o símbolo, né, que é uma forma de representar, que é uma forma de apresentar alguma coisa. E nós vamos descobrir aí, ao longo dessa aula de hoje, o que é, né, esse símbolo, o que são os símbolos. E vamos ver a sua aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, bora aí. Sinais, signos e símbolos. No dia a dia, usamos gestos ou movimentos para avisar, sinalizar, advertir ou até mesmo para caracterizar as pessoas. O sinal tem um conceito objetivo para ser compreendido, requer um prévio conhecimento, sinais de trânsito ou das operações matemáticas. Então vejam só, durante, né, todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, nós fazemos uso de sinais, de signos, de símbolos para nos comunicar, para nos expressar, né? Nós fazemos assim para dar tchau, ou se estamos chamando alguém. E com gestos também nos comunicamos, né? Às vezes basta um olhar, basta um sorriso, né? Basta uma forma de se posicionar, a gente já consegue entender o que está acontecendo ali, o que está acontecendo naquele local, ou que tipo de sentimento aquela pessoa está sentindo ou querendo transmitir. E através desses gestos, através desses símbolos, a gente vai expressando esse nosso sentimento, isso que nós queremos transmitir. E vejam só, o sinal, né, que é o primeiro deles que nós vamos ver, ele precisa de um conhecimento prévio. Por exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês, os sinais de trânsito. Para que eu possa compreender o que aquele sinal está querendo transmitir, eu preciso conhecer. Ele não é intuitivo, não é bastou eu olhar para saber do que se trata. Eu preciso conhecer primeiramente para depois eu conseguir identificar. A mesma coisa nos símbolos matemáticos, né? Se você pega o símbolo matemático, se você não sabe o que aquele sinal representa, você não consegue fazer nada com ele. Então, nos sinais, a gente precisa ter um conhecimento prévio. E aí você já deve estar pensando quantos sinais nós lidamos aí no nosso dia a dia, quantos sinais nós fazemos uso, né, nas nossas relações, nas nossas conversas. Vejam só, o sinal tem um conteúdo objetivo para ser compreendido, requer um prévio conhecimento, né, os sinais de trânsito ou das operações matemáticas, como eu havia falado para vocês.
O signo retrata concretamente o conteúdo que se quer comunicar, que se quer indicar, e só funciona se tiver um único significado, que de maneira rápida, eficiente e clara transmita uma ideia. Com certeza, você já ouviu falar em signos do zodíaco. E você sabia que há signos do zodíaco diferentes? Eles variam de acordo com a cultura, com os povos, com os mitos. Então, diferentemente do sinal, o signo, ele quer transmitir algo direto, algo concreto, algo objetivo. E ele traz toda uma narrativa em torno dessa explicação. Ele traz toda uma narrativa, não como símbolo que representa alguma coisa imediata, rápida, né? E aqui não, ele traz todo um enredo, toda uma narrativa acerca daquilo que ele está querendo explicar, acerca do que ele está querendo falar ou transmitir. E depois nós temos o símbolo, né, que é a chave aí da nossa aula, da nossa reflexão. O símbolo é tudo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. A balança é o símbolo da justiça, a pomba é o símbolo da paz, figura que representa um ser, objeto ou ideia abstrata, emblema. Vejam só, então o símbolo, ele não se encerra em si mesmo, ele não acaba ali naquela representação. Ele é apenas um sinal, ele é apenas algo visível de algo que é invisível. Vamos entender isso melhor. O símbolo, a palavra símbolo quer dizer união de metades, né? Então, ele é uma parte que a gente pode ver, mas ele representa algo muito maior. E o símbolo, né, eles estão presentes na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Por exemplo, quando vamos, né, a um aniversário e tem o costume, né, de se ter a vela, de se ter o bolo, quando nós chegamos e vemos aquele bolo sobre a mesa com a vela, e aquilo já representa, né, o que está acontecendo ali naquele local. Um outro exemplo de símbolo, né, suponhamos que você tenha ganhado, né, de um tio seu que mora em outro lugar, você tenha ganhado dele uma lembrancinha, né, que seja qual simples for, tenha ganhado dele essa lembrancinha. Toda vez que você olha para aquela lembrancinha, toda vez que você olha para aquele objeto, você consegue se lembrar da presença do seu tio, dos dias que ele passou na sua casa, que você passou com ele. Então isso é o símbolo, é algo que representa algo muito maior, que representa algo que nós não conseguimos ver. E o símbolo, ele é uma experiência completamente subjetiva, né? Ele é subjetivo e somente aqueles, né, que estão inseridos ali naquela realidade, naquela experiência, são capazes de saber, né, sobre o que se está falando, sobre o que se está transmitindo ali. E o que seria, né, da nossa vida sem os símbolos? Todos os lugares que nós vamos, nós nos deparamos com esses símbolos. Nós entramos num ônibus, né, nós vemos lá os símbolos da sinalização. Se nós vamos em um determinado local, nós vemos lá a plaquinha no banheiro, indicando onde tem o bebedouro. Então, o símbolo, ele representa, ele nos ajuda a nos organizar, né, na sociedade, a nos organizar no nosso dia a dia, apontando caminhos, apontando direcionamentos. Eu imagino o que seria de nós, né? Como seria o nosso dia se não existissem esses símbolos? Porque nós, seres humanos, nós somos seres simbólicos. Nós temos a necessidade de criar símbolos. Nós temos a necessidade de criar representações. E isso também é uma forma de eternizando, né, na nossa vida, na sociedade, na história da humanidade, a nossa própria história, né, que vai se misturando aí com as de tantas outras pessoas. Palavras são símbolos.
Então vejam só, assim como nós conhecemos os símbolos, né, aqueles que eu mostrava em forma de desenho, nós também temos as palavras, que são símbolos que buscam representar aquilo que a gente está sentindo, que buscam representar aquilo que nós sentimos lá dentro, o nosso sentimento, as nossas emoções. Sabe, quando às vezes a professora pede para você escrever sobre como foi as suas férias, por exemplo, ou quando a professora de português pede para que você escreva um poema, né? No sexto ano vocês aprendem a estruturação poética. Então, quando ela pede para que vocês escrevam nele, vocês estão expressando aquilo que vocês sentem. Quando nós olhamos para aquelas palavras, a outra pessoa, quando vai analisar, pode achar bonito, mas não consegue sentir, talvez, aquilo que você está sentindo, porque é algo particular, né? E as palavras, elas traduzem os nossos sentimentos. É uma forma da gente colocar para fora aquilo que está dentro, né? E a palavra aí, tanto falada quanto escrita, né? Lembrando aí dessas duas formas da narrativa. A narrativa escrita e a narrativa falada, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então essas palavras, elas traduzem aquilo que nós sentimos, expressa aquilo que nós vivenciamos. E essas palavras, elas, né, se conectam com experiências, se conectam com aquilo que nós vivemos há um tempo atrás, ou vivemos durante o nosso dia. E essas palavras, elas se juntam e se conectam com o nosso sentimento e expressam, né, coloca ele para fora. E aí eu volto mais uma vez com aquele mesmo exemplo de quando nós criamos os nossos próprios símbolos, né? Suponhamos que você tinha, né, uma cachorrinha, e essa cachorrinha, né, com o passar dos anos, acabou falecendo. E a coleirinha dela você guardou. E essa coleira, né, que você guardou, ela é um símbolo, ela se tornou um símbolo, porque você conferiu a ela um sentimento, você depositou nela um sentimento. Então ela se tornou um símbolo. E toda vez que você vê aquela coleirinha, né, você vai lembrar da sua cachorra, você vai lembrar do seu animal de estimação que era tão querido. E assim com tantas outros objetos que nós sacralizamos, podemos usar essa palavra, ou seja, que atribuímos um sentimento sagrado a ele, nós atribuímos um sentimento nobre a esse objeto. E aí toda vez que eu direciono o meu olhar para aquele objeto, eu consigo recordar, né, da experiência que eu tive no momento onde eu vi aquele objeto ou que eu conheci aquele objeto. E assim como, né, a nossa sociedade é totalmente simbólica, nós somos seres simbólicos e fazemos uso dos símbolos, e nós vimos aí anteriormente como que eles estão presentes no nosso dia a dia, as tradições religiosas e as filosofias de vida também fazem uso desses símbolos, né? E normalmente, nas tradições religiosas, esses símbolos, né, que são demonstrados através de gestos, de desenhos, de imagens, eles querem transmitir, ou seja, fazer visível aquela experiência que é invisível, aquela experiência que só é sentida, aquela experiência que é tocada e que muitas das vezes, né, nós não conseguiríamos atingir tal experiência sem aqueles símbolos. Então, diante dessa necessidade que nós temos de ver, né, surge aí o símbolo, e as religiões também fazem uso desses símbolos para expressar, para poder fazer visível algo que é invisível, que é uma experiência subjetiva. Os símbolos religiosos podem ser reconhecidos em atos ou gestos, nos objetos ou até mesmo em pessoas. Em diferentes tradições religiosas, os adeptos encontram maneiras de expressar a sua crença, de trazer à memória tanto fatos como pessoas. E muitas vezes,
quando não há respeito às diferentes formas de expressão das tradições religiosas, podem reconhecer que há intolerância religiosa. Então aqui, vejam só, todas as tradições religiosas, todas as crenças, elas buscam uma forma de expressar a sua experiência, de expressar a sua fé, de expressar a sua vivência comunitária. E ela vai fazer isso como? Seja através de uma roupa, seja através de um cordão, de um símbolo, de um distintivo, de um estilo de roupa, né? De um tipo de corte de cabelo, de um estilo de vida que se assume. Então, é possível perceber esses símbolos facilmente de uma coisa que talvez, se não fosse essa representação, nós não seríamos capazes de captar, capazes de perceber. Vejam só, aqui eu trouxe vários símbolos, né, de diversas tradições religiosas e que representa aí essa diversidade de símbolos, essa diversidade de conceitos, essa diversidade que há na nossa sociedade. E daí volta aquilo que estava lá nesse slide, aqui no finalzinho, porque muitas das vezes, como o símbolo ele é algo subjetivo, ou seja, ele é algo que só vai entender quem faz parte ali daquela comunidade ou quem faz parte daquela experiência, muitas das vezes nós cometemos intolerância religiosa quando nós criticamos o símbolo das outras pessoas, quando nós criticamos a forma com que as outras pessoas expressam a sua fé e a sua experiência. E uma outra curiosidade que eu trago aqui para vocês, a gente já caminhando aí para o final da nossa aula, uma outra curiosidade é que um mesmo símbolo, ele pode ter vários significados, dependendo da tradição religiosa, dependendo do lugar, dependendo da cultura. Vejam só, a chave, né, ela tem só trouxe 3 concepções, mas a chave, ela tem vários significados nas diferentes tradições religiosas. Por exemplo, na Umbanda, ela simboliza a abertura para a felicidade. No budismo, simboliza a felicidade, pois é utilizada para abrir o celeiro de arroz. Nessa tradição, o arroz é visto como um dos alimentos sagrados. No catolicismo, a chave evoca o poder do apóstolo Pedro, atribuído pelo próprio Jesus. Então vejam só, diversas tradições, diversas compreensões de um mesmo objeto. Então, nós podemos aí compreender, né, que o símbolo ele é algo muito particular. O símbolo ele é algo que é fruto de uma experiência e que representa algo que é invisível e que muitas das vezes, sem essa representação, sem esse símbolo, nós não seríamos capazes de compreender. Então, né, fechando assim aí a nossa reflexão, que nós precisamos compreender aí sobre a importância dos símbolos, tanto, né, na nossa sociedade leiga, mas também aí nas tradições religiosas que fazem muito uso desses símbolos para expressar alguma coisa que é muito maior do que aquilo que os nossos olhos, né, estão vendo, que os nossos olhos são capazes de apreender. Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí o nosso raciocínio e eu desejo, né, um bom estudo para vocês, desejo uma boa semana e que assim nos encontramos aí na próxima. Até lá!